E ai seus Ivolandas, tudo beleza? Hoje vou continuar a teoria que todo mundo espera faz meses, o que teria acontecido se a Gine fosse pra Terra com Goku. Bora pro vídeo. Se passam alguns meses desde que Vegeta foi treinar com Whis. Gine estava treinando com Espinária no deserto, e acaba acertando um soco forte nela jogando contra uma montanha de pedras. Espinária sai ferida, e diz para sua mãe pegar mais leve com ela. Gine diz que a única forma dos Saiyajins aumentarem seus poderes de forma considerável era com treinamentos que exigissem muito deles, e ela não toleraria que Espinária fosse uma guerreira menos que a alta classe dos Saiyajins. Espinária diz que parecia que sua mãe tentava matar ela às vezes. Gine diz que realmente tenta. Os treinos dela não são treinos como do Kakaroto ou como do Raditz. Os Saiyajins só ficam mais fortes quando se recuperam da quase morte. E se Espinária sofrer zenkais logo cedo, ela seria tão poderosa. Quando Gohan era na juventude, Espinária diz que ela não estava a fim de morrer tão jovem, pois ela era uma linda jovem Saiyajin. Gine estende a mão e solta um ataque que explode em Espinária, a deixando muito machucada. E Gine diz que não iria tolerar que sua filha fosse uma Saiyajin mimada. Não é só porque ela nasceu na Terra que ela precisa esquecer das origens Saiyajins dela. Espinária diria que ela sabia disso. Gine diria que Gohan, Goten e Errante estavam indo por um caminho mais humano, um caminho que eles ignoram o sangue Saiyajin deles. Mas a Espinária, por ser a única com o sangue Saiyajin pura da nova geração, ela seria a responsável por manter o legado dos Saiyajins vivos. Espinária diria que seu papai Nappa nunca foi tão bruto com ela assim. Gine diria que Nappa mimava demais a Espinária. Por isso, ela está tentando reverter isso e tornar a Espinária numa guerreira poderosa. Neste momento, chegam Goku e Raditz, e Goku pergunta o que sua mãe estava fazendo. Gine diria que estava treinando a Espinária. Goku diria que queria ver se a sua irmãzinha estava mais forte. Espinária pergunta se ela tinha permissão de usar o Super Saiyajin contra o Kakaroto. Gine diria que sim, já que contra o Kakaroto não seria um treino. Raditz pergunta se a sua mãe impede que a Espinária use o Super Saiyajin nos treinos. Gine diz que está primeiro fortalecendo a forma base dela, para depois partir para as evoluções. Ela pode só no máximo usar o Ozaru, e é como o último recurso, só quando ela estiver à beira da morte. Raditz diz que sua mãe era bem severa com a Espinária. Gine diz que o Nappa tornou a Espinária numa guerreira mediana, não ensinou nem a coitada a fortalecer a cauda. Goku estava lutando contra a Espinária, ambos na forma base. Espinária acerta um soco forte na cara do Goku, e Goku diz que a Espinária estava forte. Achava que ela estava a pé, mais forte que o Freeza em Namekusei. Espinária diz que tinha ouvido coisas horríveis desse Freeza, e por isso não gostaria de ser comparada a ele. Goku fica um pouco confuso, e diz que essa ele não entendeu. Gine pergunta a Raditz o que ele e o Kakaroto queriam no meio do seu treinamento. Raditz diz que eles estavam procurando o Vegeta, já que não sentem o ki dele. Gine estranha aquilo, e diz que ela e Espinária ficavam horas nas montanhas, e por isso quase não viam o Vegeta, só a Espinária que via o Trunks de vez em quando. Raditz diz que ele e Kakaroto foram até a Corporação Cápsula, mas parece que a Bulma estava numa palestra mundial, e o pai dela não sabia do paradeiro do Vegeta. Gine diz que isso era bem estranho, e diz que era melhor eles voltarem para a Corporação Cápsula para ver isso. Espinária se transforma em Super Saiyajin, e diz que o Kakaroto ia ver, mas Gine manda ela parar, pois elas iam voltar para a Corporação Cápsula. Espinária fica irritada, pois ia mostrar o quão forte estava para seu irmão. Goku sorri e diz para deixar isso para outro dia, e todos vão para a Corporação Cápsula. Ao chegar lá, eles veem Trunks treinando ao ar livre. Goku chega até ele, e pergunta onde estava o Vegeta. Trunks diz que seu pai foi treinar. Gine diz que fazia sentido, provavelmente ele deve ter ido para a sala do tempo, por isso não conseguiam sentir o ki dele. Trunks responde que Vegeta não foi para essa tal sala do tempo. Ele fala que o Vegeta foi treinar com o mestre do Bios. Goku, ao ouvir isso, fica muito surpreso, e pergunta se que o Vegeta foi treinar sem ele. Trunks diz que foi isso que ele disse. Raditz pergunta quem era o mestre do Destruidor. Trunks diz que era aquele homem magro de cabelos brancos que acompanhava o Bios. Nesse momento, Whis chega à Corporação Cápsula e começa a chamar pela Bulma, dizendo que está ansioso para provar uns deliciosos quitutes. Trunks vai até o Whis e diz que Bulma não estava em casa, que ela tinha ido numa reunião importante. Whis diz que era uma lástima, e que voltaria outro dia. Goku corre até Whis, e pergunta se era ele quem estava treinando o Vegeta. Whis diria que sim. Goku pediria para Whis treinar ele. Raditz fica irritado, e pergunta do porquê só o Kakaroto poderia treinar. Afinal ele também tinha esse direito. Whis diz que ele poderia até pensar nisso, mas ele veio aqui comer uma comida, e sem nenhuma comida, ele não aceitaria treinar ninguém. Gine sorri e diz que ela poderia cozinhar para o Whis.
Saiyajins se ele aceitasse treinar. Ela, o Kakaroto e o Raditz. Whis pergunta se Ginny fazia comidas deliciosas. Ginny diria que ela era conhecida no planeta Vegeta como a cozinheira do batalhão de Bardock. Então ela era lendária na cozinha do planeta Vegeta. Whis diz que se Ginny conseguir fazer uma comida gostosa, ele aceitaria treinar eles três, mas se não ficar gostosa, esqueça o treinamento. Ginny pede para Whis se sentar, que ela ia fazer um delicioso pernil de porco, que era a especialidade dela. Whis diz que a Bulma nunca levou ele para comer isso. A Bulma levou ele para comer frutos do mar. Espinária pergunta se o Trunks se achava forte. Trunks diz que ele treina na gravidade aumentada em 300 vezes quase o dia inteiro. Espinária fica em pose de combate e diz que queria ver se o Trunks tinha conseguido chegar pelo menos aos pés dela. Trunks diz que ele a superou. Espinária diz que era impossível o híbrido superar uma Saiyajin pura. Trunks diz que isso eles descobririam lutando. Espinária parte pra cima do Trunks que se defende. Ambos começam a lutar, e Trunks acerta um chute na Espinária jogando pra trás. Espinária diz que Trunks estava num nível muito inferior ao dela. Trunks sorri e diz, para não contar vantagem ainda, pois ele não estava lutando nem 20%. Espinária fica irritada e diz que ia fazer Trunks implorar por misericórdia. Trunks diz para Espinária não tentar agir feito uma Saiyajin maligna, pois não fazia muito o estilo dela. Espinária solta uma onda de choque na direção do Trunks, fazendo o Trunks cobrir os olhos, e ao olhar para onde a Espinária estava, ele não a vê, e Espinária dá um chute bem forte na cabeça dele o jogando contra o chão, fazendo uma pequena cratera. Whis olha as crianças lutando, e dá um sorriso misterioso. Espinária faz vários poderes com suas mãos na cratera onde Trunks estava, e manda ele dizer que ela era a melhor guerreira da nova geração. Trunks sai da cratera em Super Saiyajin e com parte da roupa rasgada, e dá um soco muito forte no rosto da Espinária jogando pra trás a ponto de fazer uma onda de choque que quebra os vidros. Trunks faz um resplendor final que acerta a Espinária em cheio. Trunks diz para a Espinária não subestimar a família real dos Saiyajins. Espinária se transforma em Super Saiyajin e diz que o Trunks estava morto. Trunks fica apavorado, e Ginny aparece com seu delicioso pernil. Goku diz que estava morrendo de fome. Whis diz que o primeiro pedaço era dele, afinal ele iria avaliar a comida da Ginny para julgar se eles eram dignos de treinamento. Raditz se pergunta, o que comida tem a ver com treinamento? Whis prova um pouco do pernil que Ginny havia preparado, e diz que estava delicioso, e Ginny sorri e agradece pelo Whis ter gostado. Goku pergunta se ele podia comer um pedacinho, ele estava morrendo de fome. Whis diz que tudo bem, e assim que eles terminarem de comer, eles iriam para o planeta do Senhor Deus. Goku fica muito animado. Assim que eles terminam de comer, Whis manda a todos porem as mãos nas costas dele, que ele iria levar a todos com sua magia angelical. Espinária estava enchendo Trunks de porrada, e pergunta para sua mãe se elas não iam mais treinar. Ginny diria para ela continuar treinando, mas com Trunks, já que seria um bom treino, lutar com alguém com um nível de poder equiparado, e também ela poderia treinar na máquina de gravidade. Whis fala que eles iam embora, e assim os três Saiyajins vão embora, e Espinária diz que não ia deixar a sua mão ficar forte sozinha. Ela ia continuar treinando, e ficando forte, até superar ela, e se tornar a Saiyajin mais forte de todo o universo. Trunks pergunta pra Espinária se ela não estava exagerando. Espinária manda Trunks calar a boca, senão ela ia encher ele de bicuda onde dói. Trunks sai correndo, e Espinária sorri e diz que era tão romântico Saiyajins serem amantes e rivais. Nesse momento, Bulma chega da sua palestra, e pergunta a Espinária o que aconteceu aqui. Espinária diria que não sabia de nada e sai voando pra longe, e Bulma começa a gritar pelo Trunks. E agora, o que acontecerá? Como será o renascimento do Freeza? Será que Ginny e os outros poderão virar Super Saiyajin Blue? Não percam no próximo episódio. Meta de like é 150. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, meus compadres.